Olá a todos, quero falar-vos acerca de frases que irritam alguns pastores. Em primeiro lugar, o objetivo deste vídeo não é irritar ninguém, mas trazer alguma consciência sobre vários assuntos que por vezes nós, os pastores, ficamos irritados, mas sem razão. Uma das frases que irritam alguns pastores é a frase de eu só obedeço a Deus e não a homens. Aí vem logo uma justificação, e a justificação de alguns pastores é que para tu obedeceres a Deus, tens que obedecer primeiro aos homens. E eu quero aqui desmistificar um pouco esta situação. É uma situação delicada, porque a resposta desses pastores parece 100% verdadeira, mas não é. Porque a verdade é esta, que acreditar, crer, é muito mais excelente do que obedecer. Nós ouvimos muitas vezes lições e mensagens sobre obediência. As mulheres têm que obedecer aos maridos, os empregados têm que obedecer aos patrões, o povo tem que obedecer aos governos, àqueles que estão em iminência, as pessoas das igrejas têm que obedecer aos seus líderes, aos seus pastores. Mas fala-se numa obediência e explica-se a obediência de uma maneira muito rudimentar, muito distorcida daquilo que, na verdade, a obediência é. A obediência tem o seu lugar, mas ela não é mais excelente do que certos princípios que estão acima da obediência. Daí que eu digo que crer, acreditar, é muito mais excelente do que obedecer. Daí que Pedro e os apóstolos, a certa altura, está descrito em Atos 5, eles responderam às questões, na altura, dos líderes de então, dos religiosos, e os apóstolos responderam que é muito mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E isso é correto, isso é 100% correto. 100% correto. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de Daniel, dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Essas histórias estão no livro de Daniel, poderão procurar lá. Pegando nos 13 amigos de Daniel, que foram condenados à fornalha, porque eles recusaram-se a obedecer a um decreto do rei. Ora, se nós fôssemos aplicar aquelas mensagens que ouvimos de alguns pastores, que é muito mais importante obedecer aos homens, porque a ideia que eles falam é assim: se tu queres obedecer a Deus, então tu tens que obedecer aos homens. Mas nesta história de Sadraque, Mesaque e Abednego, não está esse princípio ali estabelecido. Eles escolheram obedecer a Deus do que ao rei. Porquê? Porque eles acreditavam em Deus acima de tudo. Para eles, aquilo que Deus representava na vida deles era superior a qualquer hierarquia que estivesse sobre a vida deles. Eles estavam no exílio, na Babilônia, e o rei decretou que eles deveriam adorá-lo, porque foi criada uma estátua para eles adorarem o rei. Mas eles foram firmes. Eles não obedeceram a esse decreto, porque acima desse princípio da obediência está Deus.
está a fé que eu tenho em Deus, está a minha fé em jogo. E quando a minha fé está em jogo, ela tem que ser priorizada acima, seja de quem for que tenha autoridade nesta terra. Talvez você possa dizer assim, mas lá em Romanos fala que temos que obedecer a todos aqueles que estão em iminência, toda a autoridade que Deus instituiu, porque foi Ele que instituiu. Sim, é Deus que institui a autoridade, mas Deus não podemos nos esquecer que Ele é acima de todas essas autoridades e que uma pessoa que quer seguir o Evangelho, aquele que ama a Deus, aquele que ama a Jesus de todo o coração, esse tem como o Evangelho a prioridade, a palavra final sobre a vida dele. E o próprio Daniel, mais tarde, num outro episódio, também desobedeceu ao rei, e ele foi lançado na cova dos leões. Por vezes é preferível, devido àquilo que eu creio, devido aos princípios que eu defendo, neste caso é o princípio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é preferível eu desobedecer e me sujeitar, sim, aí vem a sujeição, eu sujeito-me às consequências da minha desobediência. Aqueles 3 amigos de Daniel, eles disseram ao rei, olha rei, nós nos submetemos às consequências da nossa desobediência, pois se tiveres que lançar para a fornalha, lança-nos, Deus nos vai livrar, mas se caso Ele não livrar, fica sabendo que nós não dobraremos o nosso joelho à estátua. Uau! Que fantástico espírito que estava nestes jovens. O mesmo com Daniel. Então, meus amigos, por nós obedecermos ao Evangelho, eu não posso dobrar o meu joelho a uma liderança que venha me obrigar a obedecer aquilo que ofende a Deus. E por isso eu me submeto a Deus e também me submeto às consequências de eu não obedecer às ordens de uma pessoa que me quer levar-me a fazer coisas que fogem aos princípios do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos isso acontecer na vida dos apóstolos. Por isso é que Pedro em Atos 5 disse, nós estamos aqui para obedecer a Deus e não aos homens. Daí que muitos foram presos, Paulo foi preso por causa disso. O próprio Paulo, sabe porque é que ele foi preso e julgado? Por ele acreditar na ressurreição, por ele andar a anunciar o poder da ressurreição que há em Cristo Jesus. E como havia naquele tempo muitos que achavam essa pregação uma ofensa, porque era uma pregação que não fazia sentido na cabeça daqueles religiosos, eles não acreditavam que alguma vez um morto pudesse ressuscitar. Então Paulo foi julgado, foi preso, e mais tarde sabemos como ele morreu, porque ele pregava o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele pregava o poder da ressurreição. E ele não se envergonhou nunca do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Daí que crer é mais excelente do que obedecer. E quando alguns pastores ficam irritados
Quando o irmão da igreja responde: pastor, você é uma bênção, mas eu estou aqui para obedecer a Deus e não a si, ficam irritados, porque alguns pastores acham-se no direito, acham-se representantes de Deus na igreja, como que se obedeceres a mim, estás a obedecer a Deus. E muitas vezes, infelizmente, esses pastores agem de uma maneira que vai em contrário, em contramão àquilo que é o espírito do Evangelho. Daí que crer é mais excelente, muito mais excelente do que obedecer. Então eu exorto a todo cristão que você defenda a vida, defenda o Evangelho. Quando você começa a ver que aqueles que estão sobre a sua liderança querem obrigar você a praticar coisas fora do espírito do Evangelho, então está na hora de você tomar uma posição, assim como os amigos de Daniel tomaram, assim como o Daniel tomou. Ele entregou-se a Deus, sujeitou-se a Deus e sujeitou-se à penalidade da sua desobediência ao homem. E quero dizer uma coisa, meus amados, vale a pena estar sempre do lado de Deus. Vale a pena. Alguns homens, muitos homens, não vão gostar desta exortação que eu estou a dar aqui, mas que ela é uma verdade, é. Ela é uma verdade, é. E esta verdade não se aplica só dentro das igrejas, aplica-se também na família, aplica-se nas empresas, aplica-se em todo o setor da sociedade, inclusive na política também. Eu respeito aqueles que estão em eminência no governo de uma nação, mas quando eles são injustos, quando eles praticam injustiça, eu não tenho que obedecer a eles. Eu obedeço a Deus, porque Deus me manda ser defensor da justiça. A Bíblia fala que o amor defende a justiça e vai contra as injustiças. E é por isso que muitas vezes as pessoas não compreendem este assunto da obediência, ficam cegos, obedientes cegos, só porque alguém diz que em nome de Deus faz coisas, quando essas coisas são contrárias ao espírito do Evangelho. E quando aquilo que se levanta no mundo é contrário ao espírito do Evangelho, nós não nos podemos nos envergonhar do Evangelho e precisamos de nos levantar e sujeitar-nos, se for preciso, às consequências da nossa desobediência àqueles que se levantam contra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nos entregarmos nas mãos de Deus e deixarmos Deus fazer justiça, porque Ele a faz. E Deus, assim como defendeu Sadraque, Mesaque e Abednego, onde Jesus apareceu no meio da fornalha e os salvou, assim como Deus também mandou um anjo fechar a boca dos leões e os leões não conseguiram comer o Daniel na cova, e assim também Deus vai estar do teu lado e do meu lado para nos ajudar quando nós estamos na defesa do espírito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esta é que é a grande verdade. Crer é muito mais excelente do que obedecer. Deus te abençoe e até à próxima.